De onde Deus veio? A pergunta favorita dos ateus. A razão pela qual os cristãos muitas vezes também ficam perplexos com esta questão é porque ela implica um Deus finito, um Deus que foi criado ou teve um começo. Mas é claro, se ele foi criado, então quem criou a coisa que criou Deus? E é apenas um círculo. Você vê o problema nisso, já que Skin Hogan explica que tempo, espaço e matéria são contínuos. Isso significa que todas essas coisas se juntam exatamente ao mesmo tempo porque você tinha tempo, mas não espaço. Onde você preencheria? E se você tivesse tempo e espaço, mas não importa com o que você preencheria? E se você tivesse matéria no espaço há pouco tempo, quando ele a colocaria? Deus responde ao seu dilema com a primeira linha da Bíblia, Gênesis 11. No princípio, Deus criou o espaço do céu e a matéria da terra. Estas coisas não podem existir independentemente das quais os ateus não possam explicar, ao tentar impulsionar a criação do mundo sem a ser. Aqui você vê de onde Deus veio. Sugere que Deus é limitado pelo tempo, mas Deus limitado pelo tempo não pode tê-lo criado em primeiro lugar. O Deus da Bíblia não está limitado pelo tempo onde ele não seria digno de adorar a pessoa que inventou. Pac-Man não. Dentro do computador, porque se o criador do Pac-Man sempre vivesse dentro do jogo e seguisse suas regras, não teria conseguido criá-lo em primeiro lugar. Tem que haver algo ou alguém fora do mundo, fora das limitações deste mundo. Para começar, quem criou as limitações ou leis da ciência? Se entendêssemos Deus completamente, então ele não faria. Deus, você me pergunta de onde vem Deus e eu pergunto de onde vem a verdade? Os biólogos evolucionistas diriam que a nossa capacidade de compreender a verdade não é mais do que a nossa capacidade de pensar. Tudo que for evolutivamente mais benéfico para nós e nossos descendentes evolutivos. Mas 2 mais 2 igual 4 você não pode me dizer que 2 mais 2 igual 4 porque é evolutivamente benéfico. Acreditamos que 2 mais 2 igual 4 porque 2 mais 2 é igual a 4. Sempre e em todos os lugares é verdade. Fazemos afirmações de verdade além do que é evolutivamente benéfico. O tempo todo. Você me pergunta de onde vem Deus e eu pergunto de onde vem a moral? Deus não apenas aponta para a verdade objetiva, mas também para a moralidade objetiva. Você não vê pessoas seguindo regras, a menos que alguém lhes dê regras para seguir. Então, de onde veio o senso humano do bem e do mal? A menos que tenha vindo de algo ou alguém maior que nós. Acredito que Deus criou as leis da ciência que nos apontam para 2 mais 2 igual 4. Assim como ele criou o objetivo. Moralidade, a crença em qualquer dever moral exige que acreditemos em verdades demonstráveis que devem existir fora de nós mesmos. É quando as pessoas costumam dizer coisas como bem, a religião muitas vezes faz as pessoas fazerem coisas más. Mas como se pode julgar que a religião está a fazer coisas más sem outro quadro de referência moral objetiva? O ateísmo não pode fazer afirmações morais enraizadas no ateísmo porque não tem referência ou estrutura moral. Destrua Deus todos juntos e você não conseguirá explicar porque acredita na verdade objetiva ou na moralidade. Isso não quer dizer que as pessoas que não acreditam em Deus não possam viver uma vida moral. Na verdade, eles podem e muitas vezes o fazem. Isso significa que existe alguma verdade objetiva no mundo e na moralidade. Agora vamos levantar outra questão acalorada. Por que um Deus perfeito permitiria a imperfeição ou a imoralidade? Enquanto algumas pessoas dizem que o fato de Deus permitir esmaga sua crença em Deus, eu diria que apoia o meu. Como saberíamos que precisávamos ser salvos se não houvesse nada para salvar? Então por que ele criou o sofrimento? Bem, quero pedir-lhe que imagine um mundo sem escolha. Não há mal nem pecado no mundo porque os humanos não têm a opção de fazê-lo. Só existe o bem. Só existem pessoas boas fazendo coisas boas, adorando um Deus bom. Somos como robôs. Agora, se Deus quisesse nos tornar robôs sem livre-arbítrio, ele não teria escolha. Mas Deus queria ter um relacionamento com a sua criação, dando-lhes mentes e corações diferentes. E isso também significa criação. Quem tem tanto livre-arbítrio quanto a sua soberania permite agora? Como sabemos que Deus não quis criar robôs? Bem, porque quando as pessoas se tornam cristãs, elas ainda pecam. Sou um exemplo perfeito disso. Ele não erradica a capacidade de fazer o mal. Depois de segui-lo porque ainda temos escolhas. Os ateus muitas vezes veem Deus como um tirano. Mas você já ouviu falar? Um tirano que deu. Seu povo tem a opção de desobedecer. Na verdade, colocar essa opção facilmente para eles. Para acessar foi Deus que criou a árvore em primeiro lugar. Deus não se agrada do sofrimento de forma alguma, mas novamente, foram nossos corações que foram contra ele em primeiro lugar. Também na Bíblia, o sofrimento nem sempre é uma coisa ruim. Ver o sofrimento, o pecado e as trevas no mundo nos faz querer o oposto. Somos capazes de entender o que Deus está nos salvando de fora. Do lado de nós mesmos e do mundo que criamos, você me pergunta de onde vem Deus e eu lhe perguntarei o que significa o propósito vem do bem e do mal. Não significa nada se você for um amontoado aleatório de matéria sem propósito. E se você é um aglomerado aleatório de matéria? Por que confia em seu próprio cérebro para lhe dizer que você é um aglomerado aleatório de matéria e como isso aconteceu? Ser moralidade significa nada. Se os humanos não têm valor inerente, senão Deus, então quem nos dá valor? O universo? Quem deu à universidade autoridade para decidir que sem um poder superior não podemos dizer objetivamente o que é bom ou ruim? Isso não quer dizer que os ateus não pensem. Isso eles são. Vivendo uma vida com sentido. Acredito que eles acreditam que são apenas construídos individualmente, e que o sentido não tem significado quando não é compartilhado objetivamente. Eu não gostaria de viver uma vida em que o sentido dependesse de mim mesmo, porque sei que não sei tudo e é por isso que me volto para Deus. Você me pergunta de onde vem Deus e eu pergunto de onde vem o amor? Explique por que o amor existe se existe. Veja, a única explicação que temos para o amor é vista na viagem. Você me pergunta de onde vem Deus e eu te pergunto de onde vem a comunicação? Porque sem a Trindade se comunicando em Gênesis 1, não há explicação de como a comunicação surgiu e por que está aqui. Em primeiro lugar, você me pergunta de onde vem Deus e eu te pergunto de onde você veio. Explique-me que coisas maiores surgiram que viviam fora das leis da ciência, tempo, espaço e matéria e criaram você dentro dele. Terminarei com uma citação de C.S. Lewis. O ateísmo revela-se simples se o todo, se o universo inteiro não tiver significado, nunca deveríamos ter descoberto que ele não tinha significado. Assim como se não houvesse luz no universo e, portanto, nenhuma criatura com olhos, nunca saberíamos que estava escuro. Escuro não teria sentido. Ora, a própria ciência exige certos pressupostos, como o mistério da existência da consciência. Se entendêssemos Deus, seríamos como Deus, mas a crença em Deus vem inerentemente com a crença de que você não é como Deus. A luta pela existência de Deus e a luta com questões como de onde Deus vem,
Faz parte da fé. E graças a Deus não consigo explicar Deus completamente ou faria. Não preciso dele em primeiro lugar.